O que é isso aqui, né? Aí você diz que entendeu e pronto. A moça acredita e a gente começa. Tranquilo, pode levar, não precisa não. Pronto, então vamos iniciar a nossa reunião de estudos da noite, a nossa reunião de palestra, né? Da tarde de hoje. Vamos fazer a nossa prece, primeiramente agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez, recebendo mais um visitante, por enquanto, que depois da palestra ele vai se sentir já de casa e vai sempre voltar aqui também aos nossos estudos para participar de alguma forma. Não é isso? Nós pretendemos isso e convidamos já desde agora. Vamos fazer agora a nossa prece, fechando os olhos, agradecendo ao nosso mestre. Senhor Jesus, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez, termos conseguido nos conectar e estarmos ligados. E é assim que nós queremos continuar durante toda esta reunião, Senhor. Ligados em pensamento, em coração, em vontade de aprendermos uns com os outros, que o nosso palestrante de hoje seja abençoado, que ele possa ter realmente o êxito que ele espera, falando tudo aquilo que ele planejou, que ele gostaria de dizer acerca desse assunto tão interessante. Que a tua paz e o teu amor se espalhem por todos aqueles que fazem essa casa de oração e trabalho e todas essas casas dos nossos irmãos que aqui estão presentes e que ainda estão chegando, sintonizados já que estão nessa reunião de hoje. Que abençoe todos os trabalhadores da Seara Espírita, seus familiares, aqueles ligados a eles que necessitam também de ajuda nesse momento. Que assim seja. Com esta prece, nós damos por iniciada a nossa reunião e nós damos a palavra ao nosso irmão Francisco Carlos, que é do Centro Espírita Semeadores da Fé, mas também passeia por ali naquela área, nos discípulos do mestre, no nosso lar, e que ele seja bem-vindo ao nosso lar, nossa casa de oração, Fraternidade Espírita de Aldeia. Está com a palavra, meu irmão Francisco. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer pelo convite carinhoso, viu? Caloroso. E um abraço fraterno para dos nossos irmãos que fazem o Instituto Espírita Semeador da Fé. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês o motivo de eu ter escolhido esse tema para a gente falar. O que é que me levou a escolher o tema emancipação da alma, para que a gente pudesse debater aqui no sentido de realizar uma provocação para que a gente saia daqui não com uma coisa pronta, mas que a gente saia daqui motivado para continuar esse trabalho de pesquisa, de estudo, que era o sonho de Kardec, era isso mesmo. Bom, é o seguinte, eu estava na internet, né, sem ter o que fazer e procurando palestra para assistir. E rodando para lá para cá, encontro lá a página lá eu vou até dizer, a TV Mundo Maior. Aí eu clico a página da TV Muito Maior, tá lá, aparece lá Emancipação da Alma. Um tema que eu gosto muito, que eu já vinha futucando, pesquisando já, e que já vinha me deparando com alguns problemas em relação a esse tema. Abro o YouTube, vou assistir, a apresentadora, uma pessoa maravilhosa, gentil, um senhor também apresentando, respondendo perguntas. E o tema é emancipação da alma. Aí a pessoa pergunta, o que é a emancipação da alma? E ele responde, emancipação da alma é o sono. Olha, minha gente, deu vontade de eu pegar o computador e jogar na parede. Botei a mão na cabeça, disse, meu Deus. É uma coisa que está se repetindo. E a emancipação da alma não é o sono. Emancipação da alma, capítulo 8, Livro dos Espíritos. Kardec vai fazer um trabalho enorme, gigantesco, para abordar esse tema.
E as pessoas, pelo que eu entendi, tem gente que não está entendendo ainda, que não está estudando com a devida atenção, e está sem entender e dizendo que o capítulo 8 é sobre sonho. Não é sobre sonho. É uma coisa muito mais bela, muito mais profunda. Kardec vai falar sobre a emancipação da alma. E os sonhos é tão somente um dos fenômenos relacionado à emancipação da alma. Isso aí já se repetiu em outros canais. Tem canal do YouTube muito bom, por exemplo, Severino Celestino, não sei se quem ainda não conhece, sugiro que vá lá e assista. Aí eu botei lá Emancipação da Alma, ele deu um show, lavou a alma. Parabéns. É isso aí. Esse é o trabalho. Eu me lembrei, minha gente, quando eu vi esse deslize por parte de irmãos nossos do movimento espírita, trazendo à tona uma abordagem que não corresponde exatamente aos estudos, à proposta de Kardec. Aí eu me lembrei de uma passagem de Kardec na introdução do Livro dos Espíritos. E se vocês prestarem atenção, a introdução do Livro dos Espíritos não é uma introdução ao Espiritismo, é uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Por aí você tira já Kardec, o professor, preocupado com que a gente estudasse a doutrina espírita. Mas, se você pegar a introdução do Livro dos Espíritos, são 17 itens. E no item 17, eu gostaria de ler para vocês, conclamo que vocês peguem em casa o Livro dos Espíritos depois e leiam. Vejam o que é que Kardec fala nesse item 17. Que coisa interessante. Parece que ele estava prevendo. Parece que Kardec estava prevendo. Ele diz o seguinte: a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso, contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial. Eu acho que Kardec estava prevendo já que essas coisas iam acontecer. E aí ele está conclamando para que a gente estude a doutrina espírita mais atentamente, com mais carinho, com mais atenção, para que a gente não se transforme em observadores superficiais, que é o que aconteceu com esse nosso irmão. Você termina levando uma informação errônea. Você, na ânsia de divulgar a doutrina espírita, por mais amor que você tenha, a gente termina repassando informações errôneas. E quando a gente for estudar agora esse capítulo sobre a emancipação da alma, vocês vão perceber como tem coisa que nos escapa, como Kardec fala, para que a gente fique mais atento. Eu me lembrei também de uma advertência feita por Herculano Pires, José Herculano Pires, quando ele também constatou essa falta de um estudo mais atento, mais consciencioso por parte dos espíritas. Isso foi por volta de 1975, quando dois espíritas, eu vou dizer o nome, Paulo Alves Godoy e Jamil, da Federação Espírita de São Paulo. Eles foram ter com Chico Xavier. Chico Xavier fez o evangelho com eles e fez uns comentários sobre a forma, o linguajar do evangelho, falando em inferno, em fogo, tudinho, nos castigos, tudinho. Eu disse, poxa, será que o pessoal vai compreender isso aqui, atual? Os dois voltaram e lançaram um evangelho modificando uma porção de coisa. Herculano Pires viu e foi bater na casa do pessoal. Vocês fizeram o quê? Vocês modificaram o evangelho, foi? Porque não é o original. E aí ele vai procurar os diretores das federações espíritas e começa a conversar e faz uma constatação muito chocante. Ele descobre que os diretores dos centros espíritas, das federações espíritas, não estavam entendendo o espiritismo, não estavam estudando na fonte.
E aí ele lança uma frase na rádio, nos programas dele, e ele diz o seguinte: o espiritismo continua sendo um grande desconhecido para a maioria dos espíritas que acreditam havê-lo dominado completamente. Continua sendo um grande desconhecido, por falta desse conhecimento cuidadoso, desse estudo diretamente na fonte. Então, eu vou começar aqui com essa pergunta. Nós queremos ser que tipo de divulgador do espiritismo? O observador superficial ou o observador mais atento? Se quisermos ser observadores mais atentos, estudiosos mais atentos, precisamos estudar a doutrina espírita de forma mais atenciosa, mais criteriosa. E esses estudos, ele não se limita apenas ao livro dos Espíritos, não. Porque o livro dos Espíritos, ele traz os princípios. E quando você começa a estudar aqueles princípios, você vai observar que Kardec vai detalhando tudo aquilo ali nas revistas espíritas. É lá que você vai se aprofundar e entender como é que Kardec elaborou aquilo ali e vai ilustrando aqueles conhecimentos e você vai se aprofundando mais ainda. Tá ok, minha gente? Eu já começo com esse questionamento, que é para poder a gente se movimentar um pouco, dar uma chacoalhada na gente. Eu me incluo nesse processo, viu? Porque eu já andei derrapando também nas palestras por aí, por falta de um estudo atento. E aí, o que a gente precisa agora fazer é esse estudo agora mais atencioso da emancipação da alma. Se vocês pegarem o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, o título é A Emancipação da Alma. E Kardec vai tratar desse assunto. Não vai tratar só de sonho e sono, não. É um assunto que eu gosto, pesquisei já. Cheguei a registrar mais de 500 sonhos, desdobramento que eu tive, aquela coisa toda. Mas o capítulo 8 não é somente sobre sonhos e sonhos. Kardec vai definir o que é a emancipação da alma. Vejam só que coisa interessante. No livrinho, no manual chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que ele lança em 1858. É o segundo livro que ele lança. E lá no Instruções Práticas, ele vai definir o que é a emancipação da alma. E ele vai dizer, eu vou falar com minhas palavras, né? Porque não vai dar tempo, eu estou lendo aqui muita coisa, né? E ele vai dizer, com todas as letras, que a emancipação da alma é quando o espírito encarnado tem essa possibilidade de se desprender, aproveita as oportunidades para se desprender do corpo físico. Porque quando o espírito ele vai encarnar, ele não se encarna assim de livre e espontânea vontade, querendo, amando esse processo de encarnação, não. Ele sabe que ele vem para uma prisão, para um ambiente, né? Mas aí é dito a ele, olha, não se preocupe não, você não vai ficar o tempo todo preso, não. Vai ter momento em que você vai poder se emancipar, você vai ter algumas folgazinhas, você vai poder botar a cabeça para fora da prisão. E é nessas condições que ela aceita. E aí você começa a ler o capítulo 8, você vai encontrar no capítulo 8 itens. E esses 8 itens, 7 desses 8 itens, é Kardec falando as ocorrências, os momentos, as ocasiões, as situações em que a alma se emancipa do corpo. E o sono e os sonhos é uma dessas ocorrências. Veja que coisa interessante. O sono e os sonhos é apenas uma dessas ocasiões, uma dessas situações em que o espírito aproveita para se emancipar do corpo. Kardec, no início do Livro dos Espíritos, ele já começa, no item 2, ele já começa trabalhando a questão do conceito. Ele diz, só pessoal, como ele era um pesquisador, ele disse, só pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos convencionar a palavra alma para espírito encarnado, tá certo? Sempre que eu usar a palavra alma, eu estou me referindo a espírito encarnado. Aí, então, ele fala emancipação da alma. Ele vai... por quê? Porque é o espírito encarnado que se emancipa da matéria.
Eu vou inverter as coisas aqui. Eu vou trazer para vocês a conclusão desse estudo que eu fiz sobre a emancipação da alma. Depois eu cito algumas coisas, algumas, dessas ocasiões em que ocorre a emancipação, mostra a ilustração no estudo do Livro dos Espíritos e deixo um espaço, 15 minutos, para a gente debater, para a gente interagir. Eu gosto muito dessa interação. Muito bem. Eu pego o capítulo todinho e vou estudar a emancipação da alma, e tem lá, Kardec vai falar que a alma aproveita todos os momentos que tem para se emancipar, para se libertar um pouco do corpo físico. E quando a alma consegue essa libertação, essa emancipação, quando ocorre isso, ela passa a retomar algumas das percepções que ela tinha na condição de espírito. Veja que informação importante. Ao se emancipar do corpo, a alma retoma algumas das percepções que tinha como espírito. E também ela passa a ter outra oportunidade, que é a oportunidade de interagir com o meio espiritual e com os espíritos. É a primeira informação importante, viu? Ao se emancipar do corpo, eu consigo isso. Segunda informação importante. A emancipação do corpo, da alma em relação ao corpo, ela pode se dar. A gente pensava que era somente quando o corpo estivesse dormindo, não é? Mas não. São em 3 condições. Isso não vai estar somente no Livro dos Espíritos, não, viu? Vai estar lá nas revistas espíritas e em outras obras. 3 condições que vai ocorrer a emancipação. Primeira condição, quando o espírito tiver com os sentidos entorpecidos, e aí entra o sono, a sonolência. Nesses 2 estados, lá na questão 400, que inicia os estudos, pergunta-se aos espíritos, o espírito se sente bem quando chega e se encarna? Ele está sentindo ali a coisa maravilhosa, como é que é? E a resposta dos espíritos é interessante. É a mesma coisa que perguntar se uma pessoa se sente bem na prisão. É a resposta dos espíritos, né? E diz, o espírito aproveita todos os ensejos para se libertar do corpo, se libertar da prisão do corpo, né? Todos os ensejos ela aproveita. E esses ensejos, está aí. Durante o sono é o mais comum. É o mais comum onde ocorre essa libertação, esse desprendimento. A outra oportunidade é nesses momentos que a gente dá um cochilozinho, uma sonolênciazinha. Muitos de vocês aí já experimentaram. E nesse momento de sonolência, minha gente, vou no ombro lá, dou uma cochiladazinha bem rápida, é como se o espírito aproveitasse para botar a cabeça fora da janela e dar uma espiadinha bem rápida. E aí a gente registra o quê? Vozes, algumas imagens. Aí quando você retoma o corpo, aí você, aquela lembrança, aquele sustozinho, aparece uns vultos aqui. Muitos de vocês aí já experimentaram esse fenômeno já? Acredito que já, né? Muitos de vocês, né? Então aí é outro momento em que ocorre a emancipação da alma. E outro terceiro momento que vai ocorrer a emancipação da alma é em vigília. Então a emancipação da alma também ocorre com você acordado, no estado de vigília, andando, pasmem. É raro, mas acontece. Não é uma coisa assim muito comum, não. E Kardec vai citar alguns casos nas revistas espíritas, tudinho. Muito bem. É outra segunda informação importante, né? Eu estou avançando a coisa, depois eu volto, para que quando a gente for estudar a emancipação da alma, já ter essas noções já muito importantes, que é o que a gente tira desse estudo sobre a emancipação da alma. E a outra informação, minha gente, importantíssima, é que a emancipação da alma é um fenômeno anímico. E esse fenômeno da emancipação da alma é a base para a gente entender todos os fenômenos mediúnicos. Esse capítulo 8, ele tem sido muito tempo como que não recebeu a atenção devida do movimento espírita.
Porque o capítulo 8, a emancipação da alma, traz para a gente toda a base, minha gente, do que vem a ser o animismo, desculpa, o fenômeno anímico, e a gente já cansou de ouvir isso aí nas palestras de Clóvis Nunes, que todo fenômeno mediúnico começa com o fenômeno anímico. É você. E depois se torna mediúnico e geralmente se encerra anímico. Então, esse conhecimento sobre os diversos processos em que ocorre a emancipação da alma, como ocorre e em que situações ocorre e o que acontece, ela é a base para a gente entender os fenômenos mediúnicos que ocorrem nas reuniões mediúnicas. Outra informação importante. Daí a gente se dedicar a estudar esse tema com mais profundidade, com mais atenção. Ok, minha gente, duas informações importantes. Outra informação importante sobre a emancipação da alma. E isso não vai estar no Livro dos Espíritos propriamente dito, mas vai estar nas obras de Kardec, está lá nas revistas espíritas, nas outras obras. Por isso que a gente tem que pesquisar, porque o Livro dos Espíritos ele coloca os princípios. Outra informação importante é que o processo da emancipação da alma, ele tem gradações. Então, a alma se emancipa no sonho. No sono, né? O que é a emancipação da alma que ocorre no sono? A alma se desprende do corpo, mas a gente precisa entender que esse desprendimento ele tem gradações. O desprendimento pode ser leve e o espírito ainda permanece, digamos assim, seccionado com o corpo. Tanto é que o campo energético do espírito continua interseccionado com o campo energético do corpo. O cérebro físico está em contato com o cérebro espiritual. E aquilo que o espírito pensa, imagina, que é projetado em sua tela mental, o corpo, o cérebro físico também recebe. Se você acordar a pessoa nesse momento, ele vai se recordar com facilidade. Eu estou falando da gradação da emancipação da alma, viu? No processo do sono. A outra gradação é que o espírito pode já ter se desprendido do corpo, mas está muito próximo ainda. E o registro ainda continua sendo forte pelo cérebro. E a maneira como o espírito vê as coisas ainda é fraca. E esse desprendimento do espírito em relação ao corpo pode ser total. Então, só aqui, na emancipação da alma, que ocorre durante o sono, nós temos 3 graus. E em todos os processos de emancipação da alma, seja no sono e seja nas outras ocasiões que eu vou narrar para vocês, todos eles possuem uma gradação. Veja que coisa interessante. Veja como o assunto é complexo, veja como é profundo, para a gente estudar com mais cuidado, pesquisando outras obras, viu? A gente complementando. Eu estou trazendo para vocês a conclusão do capítulo 8, que é que ele possui, que vai da questão 400 à questão 455. E é dividido em 8 partes. E aí Kardec vai estudar várias situações. Vamos adentrar nessas várias ocasiões em que ocorre a emancipação da alma. Eu vou trabalhar cada uma delas, tá certo? E vou trazer para vocês Kardec detalhando isso na Revista Espírita. Vamos lá. A primeira, só um momentinho. Eu já falei para vocês, o primeiro desprendimento do espírito, o mais comum, o mais usual, acontece do sono, durante o sono. Ele vai iniciar o capítulo 8 falando do sono e dos sonhos. E ele vai dedicar 13 questões a esse estudo, que é do 400 ao 412. A maioria só lê isso aí para aí. E não lê o resto. Por isso que diz que o capítulo 8, a emancipação da alma, é o sono e os sonhos. E o restante é importantíssimo, tão importante quanto isso aí. Aí Kardec, então, faz um estudo sobre o sono e os sonhos.
Mas ele ainda vai explorar esse estudo nas revistas espírita, que eu convido vocês a ler. Tem coisa maravilhosa lá, mais aprofundada. É um assunto vasto, profundo. Kardec, então, vai falar que a emancipação da alma pode ocorrer também na visita entre pessoas vivas. E que essa visita entre pessoas vivas, que é o segundo tópico, ele vai dedicar 6 questões para estudar isso aí. Tanto é que você pergunta, meu Deus, Chico, 6 questões é o suficiente para a gente entender? Não, minha gente. Mas o livro dos Espíritos tem que ser compacto. Por isso que a gente tem que pesquisar mais ainda. E aí Kardec traz alguma coisa sobre isso. Os Espíritos trazem alguma coisa, dizendo que a visita entre pessoas vivas só é possível devido ao quê? À emancipação da alma. Como é que acontece essa visita? É a alma que se emancipa. É a alma que se desprende do corpo e vai visitar outra pessoa. Se eu sair do meu corpo, se eu desprender do corpo e for visitar uma pessoa encarnada, isso é um fenômeno mediúnico ou anímico? Anímico. Não é interessante? Mas se lá eu chegar e encontrar um espírito e bater um papo com ele e trouxer alguma coisa, tudinho, já passou a ser o quê? Mediúnico. Entrou um espírito na jogada, minha gente, é o quê? Mediúnico. Se não entrar ninguém, é anímico. Porque essa capacidade de se desprender do corpo é minha. Não tem espírito nenhum ali me desprendendo do corpo, não. Sou eu que estou me desprendendo do corpo. Daí ser um fenômeno anímico, ânimos meu, da alma. E aí Kardec vai estar explicando isso aí na revista Espírita. Tem um caso lá muito interessante, deixa eu pegar aqui para ler, que minha memória já não é muito boa, não, onde ele fala visões em... Desculpa, voltando rapidamente, eu falei em sonho, né? Sono e sonho, né? E aí você vai para a revista Espírita, de 1858, janeiro. Livro dos Espíritos, Kardec vai falar sobre sono e sonhos. E aí ele vai detalhar esse trabalho dele todinho na revista Espírita, muito bonito. Lá na revista Espírita de 1858, janeiro, ele vai trazer para a gente um desses casos do desprendimento que acontece em sonho, do que acontece durante o sono e os sonhos. Aí ele pega um caso muito bonito chamado Mamãe, Estou Aqui. Você vai lá na revista Espírita, 1858, janeiro, e o caso está lá, Mamãe Está Aqui. Kardec traz o caso e depois analisa todinho, trazendo detalhe fantástico para a gente. O caso é interessante. Uma jovem, uma senhora, perdeu a filha. E ela fica atormentada, porque perdeu a filha, tudinho, fica aperreada, aquela coisa toda. Tem um desejo muito grande de ver a filha. Kardec vai narrando isso na revista Espírita. E então essa mãe procura uma médium. E ela chega até a médium e fala que perdeu a filha. A médium, pois não, se concentra lá e consegue, então, incorporar a criança, a filha. E essa filha se apresenta e diz, sou eu, mamãe, sou eu, Júlia. Sabe você, Júlia? Sim, mamãe, sou eu, Lili. Aí ela começa a chorar tudinho, que era o apelido de infância. Ninguém sabia que chamava de Lili, só a mãe sabia. E aí ela começa a conversar que tinha muita saudade dela, e ela diz, mas mamãe, eu estou sempre com a senhora, eu visito a senhora constantemente. Ela para, a senhora me vê nos sonhos. E ela diz, oxente, é você? Aquele sonho que eu tenho ali é você? Sim, mamãe, sou eu, exatamente como a senhora me vê. E ela diz, poxa, eu pensei que era a minha imaginação. Eu pensei que era eu imaginando. E aí a criança, o espírito vem como criança, né, para tentar a mãe entender, né? E ela disse, inclusive, mamãe, foi eu que consegui influenciar a senhora para a senhora vir até essa médium para a gente conversar, porque tinha uma coisa muito importante para dizer à senhora. Aí a mãe para, fica olhando, se a senhora tenha cuidado com o senhor Z, ela não diz o nome não, que tem visitado a senhora. A mãe está apaixonada por aquele camaradinho. Ele não é de confiança. Olha aí, minha gente, fofoca no mundo espiritual, tá vendo? Ele não é de confiança, minha mãe. Aí a mãe disse, o que é, minha filha? Só, mamãe, eu não posso dizer. É só isso que eu posso dizer à senhora. Que a senhora tenha cuidado, não confie nele.
Aí, minha gente, em seguida, Kardec vai fazer, então, todo um estudo sobre esse caso, trazendo detalhes sobre o que acontece no sonho, como é que é o desprendimento, como é que são essas lembranças. É incrível, sensacional. Continua falando sobre as visões em vigília. Não, depois eu falo disso aí, agora não. Vamos em frente. Então, pronto. Então, o estudo do sonho, você termina de estudar no Livro dos Espíritos e parte para a Revista Espírita. Lá está cheio de coisa, bem detalhado. Depois vem as visitas espíritas entre pessoas vivas, que é um fenômeno onde vai ocorrer o quê? A emancipação do espírito. E essa emancipação do espírito permite você a visitar outras pessoas, se desprendendo do corpo, tá certo? Durante o sono. Lembrando que esse desprendimento que ocorre durante o sono é outra informação valiosíssima. Esse desprendimento aí está lembrado no conceito que você, quando desprende, você retoma algumas de suas faculdades, algumas de suas percepções? Muito bem. No desprendimento pelo sono natural, você retoma algumas de suas percepções. E a visão que você tem, o entendimento que você tem, não é tão perfeito quanto no desprendimento que ocorre no sonambulismo. E o desprendimento que ocorre no sonambulismo também não é tão perfeito, com tantos recursos, como um desprendimento que vai ocorrer no êxtase. Vejam como o assunto é profundo, como é complexo, como tem informação, minha gente. E a gente se limita a estudar somente uma coisinha, fica preso ali e não faz como Kardec disse. É um estudo que precisa ser feito com atenção, porque senão muitos detalhes passam despercebidos. Vamos continuar, minha gente. Muito bem. Kardec, então, vai abordar sobre a transmissão oculta do pensamento, que é a questão 419, 421. Ele vai dedicar a esse estudo 3 questões. Pergunto, 3 questões suficientes para a gente estudar a transmissão oculta do pensamento? Não. Mas ali estão os princípios, minha gente. Aí você precisa, então, ampliar esses conhecimentos nas revistas espíritas, nas obras de Kardec e em frente. O que Kardec fez foi dar o pontapé inicial e conclamar a gente a continuar pesquisando, estudando. Na transmissão oculta do pensamento, também só vai ocorrer essa transmissão oculta do pensamento graças ao desprendimento do espírito em relação ao corpo, graças ao processo da emancipação da alma. É o que Kardec vai estar trazendo para a gente. Aí ele vai falar, então, que essa transmissão que se faz de pensamento de um espírito para outro, mesmo você estando em vigília, só ocorre porque existe um desprendimento, uma emancipação do espírito. E aí a gente fica sem entender como é que é isso. Porque a gente acha que a alma só pode se emancipar se estiver dormindo. Não, minha gente. Ocorre também em vigília. Por isso que às vezes você encontra alguém e sente que aquela pessoa não é de confiança, não sabe explicar como. E essa transmissão oculta do pensamento, ela vai estar também na literatura espírita, de uma maneira bem interessante, para a gente quebrar esse paradigma que a gente tem. O livro, as obras de Patrícia, ela escreveu primeiro Violeta na Janela, né? Eu não sei se foi Violeta na Janela ou foi a segunda obra dela, em que ela vai citar um caso muito interessante. Ela vai visitar, a Patrícia já desencarnou, e vai visitar o pai dela. O pai dela está dirigindo uma reunião mediúnica, está na cabeceira da mesa. Patrícia vem, se emociona ao ver o pai, se ajoelha do lado dele e começa a conversar com ele. Pergunta, pai, eu estou pensando no conselho do senhor, para você ver o pai de Patrícia como era elevado moralmente, né? Minha gente, ele continua doutrinando, conversando ali
com as pessoas que estão na mesa, com os médios, e simultaneamente conversando com Patrícia em pensamento. Para vocês verem, né? Então, esse fenômeno só foi possível por quê? Porque nesse momento que Patrícia conversa com o pai, ela faz uma evocação. Então, ele sente, e para ele responder essa evocação, ele precisa botar a cabeça fora da janela. Eu uso muito essa imagem, né? Que a gente está encarnado, está em um corpo ali, como se fosse uma prisão. Mas não é a prisão 100%, não. Kardec vai falar isso na questão, depois eu digo qual é a questão, né? Que o espírito não está 100% preso ao corpo, não, né? Existe uma expansão do perispírito, né? E aí, então, o pai de Patrícia, como que bota a cabeça na janela, sabe, Patrícia, você está aí? E conversa com ela, ao mesmo tempo que conversa com as pessoas. Conversa com ela em pensamento. Está aí o fenômeno da transmissão oculta do pensamento. Nas revistas espírita também vai estar trazendo esse estudo. Eu não vou falar aqui não agora, vou mostrar não, porque não vai dar tempo não, né? Muito bem. Lá na questão 422, a questão 424, Kardec vai falar, desculpa, tá certo, 422 a 424, vai falar sobre outra ocasião, outra situação em que ocorre a emancipação da alma, que é a letargia, a catalepsia e as mortes aparentes. Letargia, catalepsia e as mortes aparentes. São ocorrências, são situações em que vai ocorrer a emancipação da alma. Aí a gente vai ter que fazer um estudo sobre o que é letargia, sobre o que é catalepsia, morte aparente, que diga. Kardec ele vai trazer na Revista Espírita alguns casos bem interessantes, detalhando isso aí. Mas, para a gente resumir aqui, letargia, para memorizar, para entender melhor o que é letargia, associe a palavra letargia à palavra letal. A letargia vai ocorrer da seguinte forma: o indivíduo fica totalmente prostrado. Você olha para o corpo da pessoa e a impressão que tem é que está morto. É o caso de Lázaro na Bíblia. Porque o espírito se emancipa do corpo de tal forma, é como se ele disse: olha, eu não quero mais saber de você. Fica aí que eu vou me embora. Que o corpo fica num estado de prostração tal que a impressão que tem é que está morto. Isso é a letargia. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pesquisar ou tiveram notícia, principalmente os mais velhos aqui do grupo, de pessoas que foram enterradas vivas. E depois, quando desenterra, está lá, o camarada virou no caixão. Ele estava em estado de letargia. O espírito se emancipou do corpo de tal forma que a vitalidade do corpo ficou mínima, dando a impressão que estava morto. Mas aí é um caso clássico de emancipação. Kardec vai estar explicando, vai trazendo na Revista Espírita vários casos, né? Ele traz um caso muito pitoresco de uma senhora, não me lembro o nome dela agora não, mas isso está na Revista Espírita de 1858, que o pessoal chega a colocar ela no caixão, leva ela para a pedra onde tem o cemitério, né? A família fica toda lá, velando. Aí, à noite, a família se recolhe e ela, então, que está no caixão, se levanta. Se levanta e chama o marido. O marido corre, abraça ela e conversa com ela, tudinho, se emociona. E ela disse, aí ela vai e fala, sorry, aí ele vai e diz, eu pensei que você estava morto. Ele disse, não morri não. Mas eu fui levado para uma região muito bonita. Kardec vai chamar essa experiência de letargia estática. Letargia estática, exato. E ela diz, olha, eu fui... Porque o estático é uma emancipação, minha gente, é a mais sublime de todas as emancipações. É a mais acentuada de todas. O espírito, então, é transportado para regiões elevadas. Ele não fica só aqui, não. E ela estava em letargia e, ao mesmo tempo, ela entra em êxtase. E ela é recolhida pela filhinha dela. Ela vai para uma região muito bonita, a filhinha mostra ela lá, ela se emociona e ela diz, olha, eu quero voltar para me despedir do meu marido e de meus filhos, quero dar um beijo nele.
E aí ela se acorda, fala com o marido, tudinho, se despede dele, e ele aceita tudinho, e de repente, depois ela deita e volta e morre. Ela diz que tá lá no livro dos Espíritos, desculpa, gente, na revista Espírita, né? Tá, depois eu procuro e passo para vocês. Está lá, registrado lá. Kardec, então, vai fazer um estudo e vai explicar esse fenômeno da emancipação da alma na letargia, que é mais acentuado do que a emancipação da alma no estado de sono. Vejam como é um assunto complexo, com muitos detalhes, e a gente às vezes tenta nivelar, né, como se fosse uma coisa só. Emancipou? Não. Tem muitos detalhes, tem muitas coisas, né? E também ele fala de um caso de catalepsia, letargia completa. E a catalepsia não. A catalepsia é esse estado em a pessoa entra no estado cataléptico, às vezes, por hipnose. Aí vocês já viram, então, aquele hipnotiza a pessoa e a pessoa fica ali parada e fura a pessoa, não sente nada. Mas ela está em pé, ela não está dormindo, não. A letargia é completa. Mas na catalepsia existe a emancipação da alma. Emancipa-se do corpo a tal ponto de não sentir o corpo, a sensação do corpo. A gente estudou sensação ontem, não foi, Cátia? Está aí um caso interessante. Então, a emancipação ocorre a tal ponto em que, às vezes, é somente uma parte do corpo que fica cataléptico. Catá quer dizer, relacionado também a ficar duro ali. E tem casos interessantes que hipnotizava e a pessoa ficava com o braço duro e tentava mexer, não conseguia. Tá um caso de catalepsia. O espírito se afasta do corpo. Mas não se afasta muito, não. Desculpa, eu falei besteira agora. Não é que se afasta muito. É que esse desprendimento ele possui um grau, onde o espírito ele retoma algumas de suas faculdades, algumas de suas capacidades, algumas de suas percepções, mas existe um grau. A letargia, o grau de emancipação é mais profundo, né? 7h42. Até que hora, Kátia? É até que horas? Até 6, né? Dá tempo. Vou correr aqui para fechar. Sonambulismo, minha gente. Sonambulismo, Kardec, no capítulo 8, falando de emancipação da alma, vai dedicar ao sonambulismo 14 questões, mais do que ele dedicou ao sono e os sonhos. Por quê? Porque o sonambulismo foi o fenômeno que Kardec mais estudou, foi o fenômeno que ajudou Kardec a entender a mediunidade. E havia, na época de Kardec, muitos sonâmbulos. Aí você pergunta, Chico, o que é o sonâmbulo? O que é que Kardec fala sobre o sonâmbulo? Preste atenção, a palavra sonâmbulo, sono, ambular, sono, dormir, ambular, caminhar. Então, eram as pessoas, quando começou o magnetismo, aplicava passe nas pessoas, e tinha algumas pessoas que, quando aplicava passe, provocava a emancipação da alma. E a pessoa emancipava, mas continuava a controlar o corpo. Ele continuava próximo ao corpo. E ele controlava o corpo como se fosse um robô. O corpo, então, se levantava, de olhos fechados, dormindo, e o espírito do lado controlando o corpo. E aí, então, esse espírito que estava controlando o corpo, as pessoas ficavam olhando aqui, achavam interessante aquilo ali, e o espírito emancipado do corpo olhava para você, via dentro de você, com olhos de raio-x, e dizia, ó, fulano, ó, Kátia, tu tá com problema no coração. Eu estou vendo dentro de você. Esse fenômeno, minha gente, é anímico. É a pessoa, é a pessoa. Agora, chega um espírito ao lado da pessoa que havia entrado em estado sonambúlico e diz, olha, muito bem, olha, você olhou para o coração de Kátia ali, está vendo um problema, né? Estou vendo. Pois, você é médico? Não. Mas eu estou vendo o coração dela. Ah, bom, agora avisa a ela o seguinte, quem está falando é o doutor fulano, que é um espírito. Tem um problema assim, assim, assado na veia tal, na artéria tal, tudinho, que ela faça isso assim, assado.
Aí ele vai e transmite, através do corpo, esse diagnóstico. Esse fenômeno aí agora é anímico ou é mediúnico? Resposta: mediúnico. Por quê? Porque entrou o espírito na jogada. Não é interessante? Então, é aí que Kardec começa a estudar e a entender, então, o fenômeno mediúnico e anímico. E o sonambulismo é justamente essa faculdade que era muita gente tinha na época, né? E que acontecia com esse desprendimento, essa emancipação do espírito. O sono, Kardec vai dizer, inclusive, que o sono é um sonambulismo natural e imperfeito. Imperfeito por quê? Porque, para ser perfeito, feito o sonambulismo, o corpo da pessoa teria que se levantar e se locomover. Então, ele vai dedicar 14 questões e ele vai trazer para a gente, na Revista Espírita, vários casos de sonambulismo. Muito interessante. Não vai dar tempo, infelizmente, mas selecionei um bocado, tá certo? Tem até um caso muito famoso que ocorreu no cemitério lá e ficou meio mundo de gente nesse cemitério. Entrava em transe, minha gente. Kardec ficou admirado com esse fenômeno. Eu não me lembro agora o nome do cemitério, está aqui. Entrava em transe esse pessoal e muitos deles ficavam em situação de catalepsia, outros ficavam dando diagnóstico, outros ficavam fazendo previsão, outros ficavam em situação de êxtase. Kardec analisa esse fenômeno que acontece no cemitério sobre a tumba de um padre muito famoso que havia falecido. Ele vai registrar isso e ele vai trazer explicação para a gente interessantíssima. Continuando nosso estudo, para a gente deixar um espaço para a gente debater, interagir. Aí vem, então, o êxtase. O êxtase é uma ocorrência em que o estático ele emancipa do corpo de tal forma que ele consegue ser transportado para regiões elevadas, porque a emancipação é no êxtase que ocorre a emancipação mais completa. São 3 níveis de emancipação: no sono natural, no sono provocado ou artificial, também conhecido como sonambulismo, e no êxtase. 3 ocorrências em que vai acontecer a emancipação. Sendo que a emancipação que ocorre da alma, a emancipação da alma que ocorre no êxtase, é a mais acentuada de todas. É onde o espírito mais pega de volta as suas faculdades. Aonde ele se sente mais livre, aonde ele vê com mais precisão, onde ele enxerga com mais precisão e onde ele pode alcançar lugares mais distantes. Tanto é que o estático ele chega ao ponto, gente, de não querer voltar para o corpo. Kardec faz um alerta seríssimo em relação aos estáticos. Se você não conversar com o estático e não convencer a voltar para o corpo, ele morre. Porque ele abandona o corpo mesmo. Ele vai para regiões tão bonitas e se fascina lá. E ele vai falar que a gente tem uma tendência de santificar os estáticos, né? Mas são pessoas comuns e que erram também, que traz informação errada. O bom de Kardec é que ele vai desmistificando tudo isso. Por último, 6h50, meu Deus, tem que dar tempo um momento para a gente debater aqui. Ele vai falar da dupla vista, ou segunda vista. Dupla vista ou segunda vista. O que é a dupla vista? O que é a segunda vista? Está lembrado que a emancipação pode ocorrer também em vigília, você acordado? Pois é. A dupla vista, ou a segunda vista, é a visão do espírito em vigília, quando está acordado. Eu estou aqui acordado. E pode acontecer aqui algum fenômeno em torno de mim, e eu, então, sofro um processo de emancipação da alma, e, mesmo acordado, com olhos abertos, eu consigo ver as coisas que estão acontecendo aqui na dimensão espiritual. É a dupla vista. Kardec dá um nome de dupla vista para diferenciar da visão que você tem quando está em estado de sonambulismo e da visão que você tem quando está dormindo. Veja a preocupação de Kardec. Quando Kardec diz visão sonambúlica,
está se referindo à visão sua quando está no estado sonambúlico, ou quando está dormindo. E quando Kardec fala dupla vista, está se referindo à sua visão quando está em vigília. E quando Kardec fala visão estática, está se referindo à visão que tem quando está em estado de êxtase. E em todos os casos, só acontece esse fenômeno porque ocorreu a emancipação da alma. Minha gente, eu vou encerrar por aqui para dar um espaço interativo. Eu gosto muito desse espaço para a gente interagir. Mas eu queria somente perguntar a vocês: é complexo ou não é? É profundo ou não é? Pergunta a vocês: a emancipação da alma é somente sonhar? A emancipação da alma é somente sonho, sono? Nós estamos realmente sendo estudiosos, observadores, atentos ou superficiais? Estamos dando atenção ao capítulo 8, a esse assunto, a emancipação da alma? Fica aí a provocação para a gente começar a se preocupar mais em estudar o Livro dos Espíritos e recorrer às obras de Kardec para se aprofundar mais. Fica o espaço aberto aí, minha gente. Não existe pergunta boba. Bobo é que não pergunta para tirar suas dúvidas. Se eu souber, eu respondo. Não relatar uma souber, experiência. à vontade aí, Cátia, para interagir. Alguma pergunta? Quem é que falou? Foi a Marilis. Oi, Amarilis, pode dizer. Eu acordei da seguinte forma. Em queda livre, eu via o telhado da minha casa e eu caía. E era muito veloz. E, de repente, eu já estava deitada na cama. Eu via toda essa queda assustadora. E, na sequência, era como se fosse um sonho. E eu tentava continuar dormindo. Isso tudo era sonho na minha cabeça. E um menino querendo me tirar da cama. E eu tentava empurrar ele sem ver, porque estava no escuro, né? O quarto escuro, e para mim era sonho aquilo. Quando eu consigo despertar de verdade, o telefone está tocando. Aí eu acendo a luz. Era minha filha chorando, que estava com problemas. Aí ela me pergunta: eu lhe acordei? Eu disse: não. A senhora já estava acordada? Eu disse: não. Porque era assim, quando eu acendi a luz, foi que eu ouvi o telefone tocar. Porque, para mim, tudo aquilo ainda era sonho. Eu não sei o momento em que eu despertei e aonde acabava sonho e onde era realidade. A Marília, é? Sim. Teu nome é? Amarilis. Amarilis, você fez um relato aí muito interessante. Se Kardec pegasse esse seu relato, ele publicaria na revista Espírita dele, viu? Muito interessante, interessantíssimo. Olha, com base com o que você falou, com a experiência que eu tenho, o que eu posso conjecturar é o seguinte: primeiro, houve um processo aí de emancipação espiritual, sem a menor sombra de dúvida. Houve aí, eu não sei em que momento houve, mas houve. E também ocorreu uma coisa interessante aí. É o momento, Amarilis, em que o espírito sai do corpo, se afrouxa, que ele está dormindo, ele tem a sensação de queda, ele tem a sensação de carro andando, que um carro está andando de ré descontrolado, que ele está em algum veículo descontrolado, que ele está caindo no elevador, que ele está caindo em algum lugar, que ele está sendo projetado. Essas sensações aí é típica do momento da saída do espírito do corpo ou do retorno. É bem típica. E você vai citar agora... Alô? Acho que era retorno. Oi? O retorno ou saída. Você é quem vai saber isso aí melhor que a gente, né? E essa imagem aí depois, você tem
registrando imagens de criança, de escuro, tudinho. Algumas imagens aí foi você, emancipado, vendo alguma coisa aí em sua casa, em sua sala, e misturou também lembranças aí de vidas passadas ou de alguma projeção mental que você fez dessa criança. Eu não sei onde é que entra isso aí. Mas você vê aí o fenômeno onde a ciência espírita, baseada em estudo, já começa a apresentar alguma explicação lógica, sensata, fundamentada em leis naturais, sem misticismo nenhum. Tudo bem lógico. É um fenômeno natural, o espírito emancipa-se, e nesse momento da emancipação, esses fenômenos aí de sensação de queda, de retorno, e essas visões. Às vezes a gente emancipa-se e vê as coisas no quarto da gente, retorna depressa. Essa visão se mistura com outras imagens que a gente tem vida passada. É interessantíssimo. Olha a explicação aí, já vindo fruto de um estudo. E o interessante é que esse despertar meu foi importante para mim e para minha filha, porque ela estava passando por problemas. Quando eu consegui acordar, o telefone estava tocando. E quando eu atendi, era ela com problemas, pedindo minha ajuda, né? E eu acho que essa volta apressada, vamos dizer assim, era essa conexão com ela, né? Não sei. Isso, muito bem, marido. Com certeza, houve aí uma comunicação. Ou você esteve com ela, ou se comunicaram pelo pensamento, mas tudo isso fruto desse processo de emancipação da alma, né, que permite todo esse contato. Pode não ter, inclusive, esse fenômeno aí, marido, pode não ter ocorrido, inclusive, pode ter ocorrido sem a presença de nenhum espírito. E pode ter ocorrido com a presença de algum espírito aí familiar, da família de vocês aí, tentando ajudar, fazendo essa ponte aí. Se ocorreu a presença de algum espírito, então o fenômeno é mediúnico. Se não ocorreu, é puramente anímico. Ela estava grávida. Eu imaginei, depois, refletindo, que aquela criança que me acordava, me empurrava da cama, era o filho dela, ela estava grávida. Incrível! Incrível, tá vendo aí? Eu impressionante. Imagino, essa ideia, não sei. Eu tentava empurrar ele e ele ficava me empurrando da cama. A gente brigou um pouquinho ali, até eu conseguir despertar. O negócio dele era me acordar. Com certeza tem alguém aí dizendo se acorda que tem uma situação séria aí para você. Tem um abacaxi para você descascar. Natural, né, marido? Tudo natural, sem assombração nenhuma, sem a gente se assustar e a gente cada vez mais se familiarizando com essas coisas. Há uma questão, uma pergunta no chat. Olha, tem uma pergunta, agora vamos ver. Nós temos 2 minutos só. Então, eu peço que a pessoa do chat ela se pronuncie verbalmente de maneira mais concisa possível para poder nosso irmão Francisco também poder falar, tá certo? Vamos lá, quem estava no chat quer falar? Esses casos de experiência de quase morte, né, que são pessoas que passam por diversas situações, ficam um tempo em coma ou fora, varia, às vezes minutos ou até meia hora, e retornam descrevendo o que passaram. Isso também a gente enquadra como um exemplo de emancipação da alma? Com certeza. Nessas experiências se eu entendi direito, de quase morte, ocorre aí o fenômeno da emancipação da alma. Como diz Kardec, a alma sempre aproveita todos os instantes para se emancipar. E quanto mais forte a emancipação, quanto mais acentuada, mais o corpo fica necessitado de vitalidade. Ele vai até falar no caso lá que fica semelhante à questão da crisálida, né? E às vezes é um espírito que não quer nem voltar para o corpo mais, que é rebelde tudinho. Às vezes é expiação, entendeu? Aí cada caso tem que ser analisado. O interessante seria um médium invocar esse espírito e conversar com ele, perguntar o que está acontecendo tudinho, se é uma expiação ou não. Mas está presente aí.
com toda certeza, a emancipação da alma, o fenômeno da emancipação da alma, que a gente precisa estudar com mais critério, com mais atenção, com mais cuidado, como disse Kardec, para que nós não sejamos observadores superficiais. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado. Eu espero ter contribuído de alguma forma, viu? Olha, foi maravilhoso, viu, Francisco? Como eu já lhe conhecia, né, eu sabia que você ia trazer o assunto realmente bem esmiuçado, embora seja muito profundo, muito rico e talvez até infinitamente múltiplo por conta dessa multiplicidade dos indivíduos, né? Dos seres, dos espíritos. Nós sabemos que somos muitos e muitos e muitos espíritos só na crosta terrestre, encarnados, e o triplo desencarnados, e cada história é uma história, cada um é cada um. Né? E isso faz com que a gente reflita que realmente as coisas são relativas e precisam ser bem estudadas, e jamais a gente vai ter certeza de dizer isso foi isso, né? Por quê? Pode ter sido, existe uma gama de possibilidades, né? E essas possibilidades é que a gente precisa conhecê-las todas, não é isso? Com certeza. Nós queremos realmente agradecer a você, porque você ajudou muito a gente a esclarecer algumas coisas, e se tivesse mais tempo, nós ficaríamos ainda no debate muitos minutos aqui, talvez até mais de 1 hora, de 2. Seria assunto para um seminário. Se você topar depois, né, a gente fala aí com o Vinícius, para depois, a gente, quando tiver condição de seminário, poder falar sobre isso. Olha, agradecemos muito e ao Pai Celestial por essa oportunidade. E você está bem-vindo, né? Como nosso irmão Genilson também, que esteve aqui outro dia. Todos os irmãos estão muito bem-vindos toda vez que quiserem participar da nossa reunião e para vir trazer também essa contribuição mais ainda. Estão convidados a retornar. Viu, meu irmão? Fica na paz. Muito obrigado. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos e agradecermos por essa oportunidade de estudos doutrinários na tarde de hoje. Pois é, Senhor, nós te agradecemos muito, muito, por essa comunhão, por essa fraterna disponibilidade do nosso irmão em trazer esse resultado de seus estudos, suas pesquisas, e mais ainda o estímulo para que nós também estudemos, pesquisemos, para que nós possamos sempre assim aprender um pouco mais. E aprendendo, nós sabemos que vamos chegar também nessa apropriação de sentimento, de saber o porquê das coisas e buscar sempre o melhor para nós em todas as condições. A compreensão vem primeiro e depois vem o sentimento. É isso que nós buscamos, Senhor. É realmente essa evolução moral que vai nos possibilitar pormos em prática aquilo que conhecemos, aquilo que já sabemos, em prol de nós mesmos e de todos os nossos semelhantes. Nós te agradecemos por essa consciência cada vez maior e que nós possamos cada vez mais nos unir nessa determinação de estudarmos, aprendermos, de compartilharmos e multiplicarmos esses conhecimentos e, mais ainda, esses sentimentos que se abrem cada vez mais e que abrem para nós o caminho da tua verdade, da vida, da luz que tu vieste nos entregar, que tu vieste nos disponibilizar, também através da doutrina espírita, o Consolador. Paz e luz a todos e até uma próxima oportunidade. Encerramos agora essa nossa reunião com muita gratidão no coração, viu, Francisco? Muita paz e muita luz para todos que fazem a tua casa também de oração e trabalho, as tuas casas, né, também por onde você anda, e todos os irmãos aqui também, que os nossos lares recebam essa paz. Que assim seja. Assim seja. Paz e luz para todos. Forte abraço.